bem-vindo às Palavras Cruzadas. Aqui estamos novamente para partilhar consigo, eu e a Isilda, um bocadinho daquilo que estudámos na lição número 13. Lição número 13 é sinónimo de encerramento de um ciclo, pelo menos de 3 meses, e neste trimestre, digamos assim, nós estudámos sobre a relação de os símbolos e as imagens têm com o Apocalipse e o final dos tempos. E a lição de hoje termina exatamente com este título, Imagens do Fim. Quem lê o título pode pensar, aí vem por aí um monte de coisas complicadas para entendermos, mas não é assim, pois não, Isilda? Olá. Claro que não. Olá, Sandra. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui uma vez mais e desta vez para encerrarmos a lição, não é? O trimestre, não é? Com a última lição, onde o tema não deixa de ser interessante. Vamos falar sobre imagens do fim. Realmente vamos ver a relação que existe entre alguns eventos, algumas histórias que aconteceram no Antigo Testamento e que, na verdade, tem uma relação muito importante com os tempos que vivemos, que são os tempos do fim, que são os últimos tempos, não é? O versório está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 9, que diz: E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Não é? Isto é muito interessante porque, na verdade, depois, quando percebemos o contexto, vamos ver que fala a história de Jonas, não é? Uma história até muito conhecida, não é? Que Jonas, quando disse essas palavras, ele estava no barco, não é? A fugir de Deus, do chamado, não é? Que Deus tinha feito. Foi na altura em que o barco estava a afundar. É uma história que existem músicas, existem vários relatos acerca dessa história, dessa parte específica do livro de Jonas. É um livro muito pequeno, tem apenas 4 capítulos, não é? Mas é uma história muito conhecida. E nessa parte em particular, Jonas estava a fugir, Deus lhe tinha dado uma ordem, não é? Que era para ir pregar a palavra a um povo que não adorava o Deus verdadeiro, um povo pagão, um povo realmente muito mau, digamos assim, e Jonas não tinha grande simpatia nenhuma, na verdade, por aquele povo. Então, ele ao fugir, o barco aí a afundar, e ele, mais os outros que lá estavam no barco, não adoravam Deus verdadeiro. Por isso é que ele disse essas palavras todas. Eu no início, antes de conhecer o contexto todo, eu perguntava, mas faz sentido ele dizer essas palavras todas? Eu sou hebreu, não é? Primeiro identificou-se, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que criou o mar e a terra seca. Portanto, os que lá estavam, na verdade, não adoravam o Deus verdadeiro, mas passaram a adorar desde essa altura, porque aperceberam-se, na verdade, que o Deus quem Jonas adorava era um Deus poderoso, não é? Porque depois dele ser jogado ao mar, a tempestade acalmou-se completamente e eles adoraram a Deus. Portanto, esta semana vamos dar aqui assim um último olhar sobre esses relatos que nos ajudam a compreender melhor os acontecimentos dos últimos dias. Exatamente, em particular 3 partes, não é? Já referiste. A primeira será falarmos um bocadinho sobre Jonas, a outra será a queda de Belsazar, ou da Babilónia, e finalmente falaremos sobre Ciro, não é? E o que é que Ciro representa efetivamente para nós. Ora bem, sabes, quando nós temos os nossos filhos pequenos, a história de Jonas é uma história que é comumente partilhada, não é? Nós contamos e o que eles gostam mais é da parte em que o grande peixe veio e engoliu o Jonas, não é? Então, é a parte que eles fazem imensas perguntas. E, efetivamente, a Bíblia fala que Jonas era o profeta relutante. Ou seja, como tu disseste, Deus deu-lhe uma tarefa e a tarefa pareceu-lhe ser muito difícil, muito complicada e até arriscada. Então ele decidiu ir para... Deus mandou-o para o norte, ele foi para o sul, não é? Ele foi exatamente para o sítio contrário. Ele queria tudo menos cumprir aquela tarefa. Mas a verdade é que quando ele chegou àquela cidade chamada Nínive, algo maravilhoso aconteceu. É que, efetivamente, aquelas pessoas que eram tão brutais, que faziam, que torturavam os outros povos, que quando perdiam com eles,
eram realmente muito maus, mas tiveram uma reação extraordinária, porque quando Jonas lhes disse que ainda 40 dias e Nínive será subvertida, o próprio rei, nós vemos, se tiverem a oportunidade, convidamos a ler o livro de Jonas, como a Isilda já disse, é muito curtinho. O próprio rei clamou ao povo, não é? E ele pediu ao povo, clamem fortemente a Deus, convertam-se, arrependam-se, reconheçam que Deus é realmente o Deus verdadeiro. E toda a cidade se converteu. E aquilo que tinha sido profetizado para a cidade não aconteceu. E agora nós dizemos assim, ok, história bonita, tudo muito certo, mas o que é que isto tem a ver com as imagens do fim do tempo? Para já tem a ver com o facto de que a Igreja do Senhor, aqueles que vão viver nos finais dos tempos, acreditamos que já fazemos parte dessa Igreja, a chamada Igreja Remanescente, vai ter uma tarefa, e tem uma tarefa enorme, não é? Que é proclamar a todo o povo que Jesus vai voltar. Mas também é importante percebermos que quando enfrentamos esta tarefa, temos que estar preparados para que algumas pessoas a aceitem de coração aberto, mas outras nem tanto, não é? Nem sempre aquilo que aconteceu na cidade de Nínive acontece. Quem nunca falou sobre Jesus a alguém e a pessoa recusou? Todos nós temos um bocadinho dessa experiência. Mas temos que ter noção de que a nossa tarefa é pregar. Era aquilo que Deus tinha pedido a Jonas. Deus não tinha pedido mais nada a Jonas, só tinha dito, vai lá e prega. Não é? A nossa tarefa é pregar. A decisão e a escolha é de todos aqueles que estão ao nosso lado. Não é? É verdade. Essa é a diferença. Exato. E Jesus, no Novo Testamento, fez uma relação muito interessante entre a história de que aconteceu, não é? Em Nínive, com Jonas, e aquele povo, e o que ele estava a fazer naquele momento com o povo de Israel. Nós podemos encontrar isso no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 38 a 42, que diz o seguinte: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, excepto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Portanto, o povo de Nínive era um povo perverso, conforme falamos inicialmente, que Jonas nem sequer queria lá ir falar. Mas Jonas do povo, não é? Arrependeu-se, foi e falou da palavra, e esse povo mau arrependeu-se, não é? Agora, o povo de Israel, que a partir era o povo escolhido, não é? Estava lá alguém que era superior, que era maior a Jonas, não é? A fazer um sacrifício maior que o sacrifício de Jonas, não é? Que era dar a sua própria vida por aquele povo. E o povo duro como tudo. Portanto, o que Jesus diz assim, a própria cidade de Nínive, que foi aquela que teve mais ou menos a mesma situação que vocês, não é? É uma relação, eles serão os vossos, serão eles, não é? Que vos condenarão, que vos julgarão. Continuando, diz assim: Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. E depois continua. Portanto, é uma relação realmente muito importante, não é? Nós sabemos que Deus não faz nada por acaso. Jonas teve 3 dias no ventre de um peixe, não é? E saiu de lá vivo. Um milagre, certamente. Quando Jesus diz que eu sou maior, também nos mostra que a tarefa de Jesus era bem maior do que a tarefa de Jonas, não é? Jonas passou por aquilo para salvar uma cidade, para salvar um povo. Jesus passou pela morte para nos salvar a todos nós. Ele queria fazer entender que a sua graça ia ser estendida a todos, não seria só de um povo especial. Israel tinha sido infiel. Ele estava a falar, quando Jesus estava a falar para os fariseus e para os escribas.
nós sabemos qual era a relação que eles tinham com o próprio Cristo. Portanto, era importante fazê-los entender que, independentemente de eles aceitarem ou não aceitarem, não é? A tarefa de Jesus ia ser cumprida. E ele viria para fazer a mesma coisa que Jonas, pregar a salvação. E todos tinham que escolher. Exato. É o mesmo hoje, não é? É o mesmo hoje. É o mesmo hoje. A nossa escolha individual, todos nós temos a responsabilidade da escolha que fizermos, e é importante pensarmos que não existe um único povo. Existem pessoas que vão ser chamadas, quando ouvirem este sai dela, povo meu, vão haver pessoas que vão sair, que pertencem a outro redil, mas que vão se encontrar com Jesus e também vão ter a oportunidade da salvação. Exatamente. Aqui, depois, continuando a lição, diz que uma obra de arrependimento, né? Jonas, depois de ser cuspido, digamos assim, pelo peixe, aqueles 3 dias foram importantes para a reflexão, para arrependimento, não é? Depois, Deus, como sempre, não desiste de nós, não é? Voltou a fazer-lhe o mesmo pedido e ele aí aceitou. E logo no primeiro dia começou a pregar, conforme disse a Sandra muito bem. Dentro de 40 dias, a cidade vai ser destruída. Ele disse aquilo na certeza de que a cidade seria destruída, porque é mesmo o que ele queria, não é? Ele queria que aquilo acontecesse logo. Ele achava que era justo se acontecesse, não é? Pois, nós muitas vezes, não é? Quem de nós nunca pensou, não é? Nós gostamos de julgar, nós somos seres humanos pecadores e a primeira coisa que sabemos fazer é apontar o dedo ao nosso próximo, não é? Então, uma grande frustração aconteceu na vida de Jonas quando isto não aconteceu. Agora, a lição tem uma pergunta: por que razão a profecia de Jonas não se cumpriu? Não é? É tão simples, é realmente simples, né? Porque o povo arrependeu-se, né? O povo deu ouvido à voz de Jonas, começando no próprio rei da cidade, não é? Onde apregoaram o jejum, desde o mais velho ao mais novo até o animal, arrependeram-se, e Deus, que conhece os nossos corações, percebeu que realmente aquele povo estava arrependido. E por isso o povo não foi destruído, não é? Mas a lição também nos chama a atenção para uma coisa muito importante. É que embora Nínive não tenha sido destruída, ou seja, a profecia Deus tenha tido misericórdia daquela cidade e não tenha cumprido aquilo que disse que iria fazer, a verdade é que há profecias que não dependem do nosso arrependimento. São profecias que vão acontecer independentemente da reação da raça humana. E nós estamos a falar sobre a promessa da segunda vinda, a promessa do julgamento, a promessa do derramamento das pragas. Essas promessas vão acontecer, essas profecias vão acontecer. Não há condições, não depende da nossa atitude, não depende daquilo que nós fazemos, não, é algo que Deus já disse que vai acontecer. E, portanto, nós temos que ter esta noção, o tempo da nossa salvação é agora, é hoje. Nós não sabemos se vamos viver aqueles tempos em que estas profecias vão efetivamente se cumprir. Por isso, Deus nos chama a atenção de que a salvação é hoje, é agora. Exato. Tanto que no povo de Nínive aquilo foi algo muito, muito curto, não é? Eles não foram destruídos à altura, mas depois eles não perseveraram no caminho, não é? Voltaram pouco tempo depois das suas práticas e foram dominados pelo outro povo, peço perdão. Portanto, tudo depende das nossas escolhas, não é? O povo, quando Jonas foi lá e pregou a palavra, arrependeu-se. E Deus, que é um Deus de misericórdia, nunca nos esqueçamos disso. Não importa quão fundo tenhamos ido no nosso pecado, no nosso afastamento, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós temos um Deus que é fiel e justo para perdoar qualquer pecado. E Ele perdoa mesmo de esquecer, dá-nos uma página branca para recomeçarmos. Portanto, este povo que seria destruído foi perdoado, não é? Deus deu-lhe uma nova chance, porque Deus apercebeu-se que realmente eles estavam arrependidos, mas infelizmente por não persistirem, não é? Isto fala muito a favor de uma vez salvos, salvos para sempre, porque às vezes ficamos completamente relaxados. Não, eu já sei tudo, eu da palavra sei tudo, tudo que vai me dizer é repetição. Não, é cada dia, a salvação é diária, não é? Para podermos permanecer no caminho, temos que buscar a Deus hoje, amanhã e amanhã e amanhã, até o regresso de Jesus. Portanto, esse povo não perseverou e pouco tempo depois
caiu, foram destruídos, né, pelas nações vizinhas por causa do esquecimento de Deus e por causa do orgulho, né, do orgulho que eles tinham. Portanto, a senhora disse muito bem que nos últimos dias a palavra de Deus vai se cumprir. Nós sabemos, todos nós cristãos estamos à espera da segunda vinda de Jesus Cristo, não é? Isto, quer queiramos, quer não, quer acreditemos, quer não, a palavra vai se cumprir. A única diferença será de que lado nós estaremos, não é? Se quando Jesus voltar, diremos: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos, ou vamos dizer que pedras caiam sobre nós, que não aguentamos ver a glória do Senhor. Portanto, este é um momento que ainda temos a porta da graça aberta. Podemos, cada um de nós, arrependermos dos nossos pecados e aprofundar mais nosso relacionamento com Deus, para desta maneira podermos conhecê-lo, amá-lo e sentirmos verdadeiramente a alegria da salvação. Porque eu acho que, como seres humanos, não há amor maior do que aquele que Deus tem por nós. Nem o amor de uma mãe por seu filho. Nós somos mães, sabemos o amor que temos e que somos capazes de fazer tudo pelos nossos filhos. Portanto, Deus ama-nos 1000 vezes mais do que isso. É inimaginável. Nós não conseguimos alcançar o amor, o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Mas a verdade é que Deus realmente ama-nos com amor, humanamente falando, com amor impossível, não é? Humanamente falando. Nós temos um Deus assim. E pegando aí num pensamento que disseste muito bem, não é só conhecer, não é só saber teoricamente o que vai acontecer. E a história de Belsazar faz-nos realmente pensar sobre isto. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve uma história fantástica na sua relação com Daniel e principalmente na sua relação com Deus. Nós sabemos que Nabucodonosor era o rei da Babilónia e ele tinha orgulho e achava-se o rei dos reis, achava que era realmente o mais importante de todos, construiu uma estátua para que adorassem a estátua, enfim. Mas a verdade é que Nabucodonosor se arrependeu e reconheceu. Passou por algumas dificuldades, bastantes, digamos assim, teve que aprender a começar do zero, não é? Porque ele até com os animais andou a comer e a rastejar. Mas a verdade é que ele no fim e no final nós percebemos que ele se tornou crente em Deus e que manteve realmente uma relação muito próxima com Deus. Belsazar, que era o seu filho, sabia de tudo isto, não é? Conhecia profundamente a história do seu pai, conhecia muito bem o Deus de Israel e o Deus de Daniel, mas a sua postura foi uma postura de orgulho, de presunção, enfim, teoricamente ele sabia tudo, mas o seu coração nunca esteve convertido. E este é o grande risco que nós também gostamos de alertar. É que, efetivamente, nós não conhecemos a Bíblia apenas para dizer eu sei quase tudo o que está lá. Eu tenho algumas pessoas que me dizem eu já li a Bíblia do princípio ao fim muitas vezes. Mas será que isso tem tido algum efeito na nossa vida? Pelos vistos, a vivência de Belsazar com o seu pai e a transformação que ele viu na vida do seu pai não valeu de muito. Porque a Bíblia diz-nos que, efetivamente, Belsazar não foi um rei à altura daquilo que Deus gostaria que ele tivesse sido. Não sei se queres dar aqui um lamiré sobre a história do Belsazar. Quero sim. É interessante como a história do mundo, não é? Tem uma forma muito sequencial, não é? Digo assim. Sim. O povo de Nínive arrependeu-se, não é? Aceitou a palavra de Deus, Deus perdoou-os, mas depois, quando eles voltaram às práticas antigas, foram depois dominados, digamos assim, pelos babilônicos, não é? Uhum. Que o rei na altura era o pai de Nabucodonosor, que tomou aquela cidade, não é? Portanto, depois disso, eles tornaram-se uma das maiores cidades da altura. E então, Nabucodonosor fez parte depois, né, depois do pai, foi o sucessor, e deu continuidade. Por isso, Nabucodonosor era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa todo cheio de si no início, não é?
depois, graças a Deus, teve o privilégio de conhecer Daniel. Essa é a importância de nós, como cristãos, termos exemplo na vida de outras pessoas. Porque, às vezes, só através de nós, não é através do nosso exemplo, da nossa maneira de ser, de falar, é que os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho vão conhecer acerca de Deus. Que exemplo nós temos dado, não é? Será que somos aqueles como Daniel, que as pessoas olham para nós e dizem, mas existe realmente um Deus? Nós sabemos que estamos num mundo completamente secularizado. A Europa, de uma forma geral, não quer saber de Deus, isso é a verdade, grande parte, não é? Podem até ouvir falar, mas parece que estamos tão confortáveis na nossa vida que achamos que Deus é um acessório, que Deus é uma muleta, que Deus é para os necessitados. Mas se nós, através da nossa maneira de ser, em qualquer lugar que estivermos, mostrarmos às pessoas que realmente Deus não é uma muleta, Deus não é uma coisa acessória, Deus é algo primordial, que deve ser colocado em primeiro lugar. Desta maneira, talvez poderíamos ganhar alguns, como Daniel conseguiu falar do amor de Deus a Nabucodonosor, alguém que era, digamos, inatingível, digamos assim, porque ele era o rei da altura, ele era o todo-poderoso. Mas Deus, conhecendo o coração de Nabucodonosor, fez com que ele caísse tão... E às vezes é necessário isso para podermos renascer, não é? Também é uma história muito bem conhecida, não é? Nabucodonosor teve que virar um animal, teve que virar um nada, que é para poder renascer e ter a vida transformada. Agora, depois de Nabucodonosor, veio o Belsazar, que é o seu filho, que, como disse a Sandra muito bem, conheceu certamente a história do pai, que ele deve ter dado vários testemunhos e várias pessoas foram conhecendo, porque Belsazar, no reino de Babilônia, era um dos maiores reinos, todos eles continuaram a dominar e a dominar e a dominar. Mas este homem, infelizmente, apesar de ter todo o conhecimento, não é? Foi mesmo só no conhecimento, porque no relacionamento era zero, como nós dizemos aqui, não é? Muitos de nós, às vezes, podemos estar na mesma situação que Belsazar. Nascemos no lar adventista, fomos consagrados desde o nosso nascimento, conhecemos a Bíblia, já lemos a Bíblia várias vezes, já passaram várias lições para nos ajudar a aprofundar o nosso conhecimento, mas não queremos saber. Não, isto é para o meu pai e para a minha mãe. Eu só vou à igreja. Sabe, é um receio que eu pessoalmente tenho para com os meus filhos. Que a fé dos meus pais. Não, eu vou à igreja pelos meus pais. Eu faço isso pelo meu pai. E às vezes nós nos perguntamos, mas será que o meu filho está mesmo convertido? Ou será que a pessoa que vive comigo está mesmo... Então, porque a fé é intransmissível. É importante nós percebermos isso. A fé é individual. Ninguém depois, quando Jesus voltava, dizia, Senhor, mas eu andei eu ia sempre com meu pai à igreja, eu fazia sempre isto, mas Deus vai dizer, aparta-te de mim, porque nunca te conheci, não é? E depois a lição continua contando a triste história que aconteceu, não é? Com Belsazar, que ele convidou muita gente para dar um banquete, e depois, para mostrar que ele é que dominava e que o povo que lá estava sob seu domínio, mandou trazer as coisas sagradas, não é? Mandou trazer os utensílios que se usavam na casa do Senhor e fez uma não sei se é blasfêmia, se a palavra certa é essa. Existem coisas que não se fazem, não é? Nós, por exemplo, quando estamos na casa do Senhor, eu digo aos meus filhos, olha, Deus está aqui presente, devemos ter reverência na forma como andamos, como falamos, como sentamos, porque estamos na casa do Pai. Portanto, Belsazar não teve reverência para com as coisas do Senhor e foi pior do que reverência, foi desprezo mesmo, não é? E naquele momento, Deus apareceu com uma mão e escreveu o fim de Belsazar, que naquela mesma noite, né, antes disso, depois, ele reuniu os magos para traduzirem, que ninguém conseguiu, uma vez mais foram chamar Daniel, e a resposta de Daniel impressionou-me, porque Daniel, quando foi chamado, por exemplo, por Nabucodonosor, por os outros reis, ele não teve a reação que teve quando falou com Belsazar. Belsazar disse assim, olha, eu já ouvi a tua história, eu sei que tu fizeste isso, fizeste aquilo, e que tens o poder de não sei das quantas, então, olha, se tu conseguires, quer dizer, ainda foi a dúvida, né? Se tu conseguires traduzir isso, tu vais ser o terceiro do meu reino. E Daniel diz assim, olha, ficas tu com
com as coisas que eu não preciso, as coisas. tudo, que eu não preciso disso, mas saiba que a tradução do sonho é esta, é aquela. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, infelizmente, Babilônia foi tomada por outro reino, não é? Que a lição... Aquela mão, quando apareceu e escreveu, diz-nos que Belsazar nem se conseguia mexer, não se conseguia levantar. Diz que o medo foi tão grande que ele não conseguia fazer nada. Todo o poder que ele queria demonstrar aos outros caiu por terra ali, não é? E quando Daniel lhe disse, olha, o que quer dizer é que com teu Deus o teu reino e o acabou, pesado foste na balança e foste achado em falta, e dividido foi o teu reino, e deu-se aos médios e aos persas. Mais tarde, e uma coisa fantástica que nós temos é quando pegamos na história secular e vamos compará-la com as histórias que encontramos na Bíblia. Aí fazemos prova de que efetivamente aquilo que está escrito na Bíblia aconteceu. E a verdade é que Herodoto, uns anos mais tarde, vai dizer que naquela noite que havia uma grande festa e que estava toda a gente distraída, foi aí que entrou, portanto, o poder dos Medo-Persas. É fantástico percebermos que a criatura que somos nós, às vezes esquece do seu poder limitadíssimo, não é? E vai profanar e vai ofender e desafiar Deus, e foi isso que Belsazar fez. Quando o próprio Deus, não é? Já lhe tinha demonstrado todo o seu poder, tanto na vida do pai, como em todas as outras histórias de Daniel, certamente dos amigos, quando foram para a fornalha ardente, todas aquelas histórias, porque ele sabia tudo o que acontecia. E quando Daniel lhe diz, e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isto. Daniel é realmente um homem fantástico, porque ele, para já diz, fica com o ouro, com isso tudo, eu não me vendo, basicamente, não é? Não preciso do teu suborno, eu não me vendo, eu estou aqui a trabalhar, mas não é para ti. Era isto que Daniel queria dizer. E nós também estamos neste mundo a trabalhar, mas não é a trabalhar para qualquer pessoa. Nós somos mensageiros do Rei dos Reis. A Bíblia, o ponto principal é demonstrar-nos realmente o reino dos céus, que Jesus quer muito que todos nós um dia estejamos lá a viver. Portanto, aqui a nossa tarefa, e eu volto a dizer isto, é realmente explicar aos outros os sinais dos fins dos tempos, explicar-lhes efetivamente que nós devemos vigiar, pois Jesus disse, vigiai, pois não sabeis a hora em que o vosso Senhor, não é, virá. Reparem, é muito importante nós termos esta noção, a noção de urgência. É urgente que pensemos hoje, agora, neste minuto. Eu estou a falar com a Isilda e neste momento nós estamos a partilhar de forma maravilhosa a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo o nosso coração tem que estar repleto do seu espírito. Temos que ter a certeza de estar convictos, convertidos. E o que faz falta ao mundo é efetivamente perceber que não adianta tentarmos fugir, estabelecer metas, fazer planos, porque a vontade de Deus é sempre superior a tudo. É verdade, Sandra. E esta lição também em relação ao banquete dado pelo rei, não é? Pelo rei Belsazar, fez-me pensar na distração, às vezes, que nós próprios, nos últimos tempos em que vivemos, podemos estar, não é? Nós estamos tão atarefados, tanta coisa para fazer, temos trabalho, temos isso, temos aquilo, e que perdemos o foco, ficamos completamente distraídos, não é? O fim vai chegar. Agora, como é que nós estaremos? Não é? Será que estaremos distraídos como Belsazar e todo o seu reino, não é? Deus quer-nos atentos, quer-nos despertos, a prestar atenção aos sinais, porque está mais do que claro que este mundo está condenado ao fracasso, não é? Parece que cada ano que passa as coisas pioram. Eu essa semana disse, mas será que vai acontecer mesmo a Terceira Guerra Mundial? Porque do jeito que o mundo está caótico, é que não temos outra solução. Já não existe nenhum país seguro neste mundo, não é? Antigamente, dizem, eu vou para o sítio tal, porque lá não. É mentira, esquece. Não há Europa, não há América, não há nada. O mundo todo está completamente colapsado.
Portanto, Deus quer que nós estejamos atentos a perceber os sinais dos últimos dias que temos vivido, porque realmente, se não for a segunda vinda de Jesus agora, a morte pode ocorrer a qualquer altura, não é? Porque nós É vimos verdade. nestas bombas que são lançadas, num abrir e fechar de olhos, morrem centenas e centenas de pessoas, e uma destas pessoas um dia pode ser qualquer um de nós, não é? Em que situação nós estaremos, não é? Como é que a morte poderá nos encontrar? Como é que Jesus nos encontrará? E a lição que chamamos a atenção é isso, devemos estar atentos, apesar da aparente paz, não é? Porque é aparente mesmo, porque nos bastidores há muita coisa a desenrolar, apesar do aparente conforto, não vamos relaxar conforme Belsazar relaxou e todo o seu povo, porque senão seremos dominados pelo mal que já assola o mundo todo, não é? É verdade. E quando Ciro realmente saqueou a cidade de Babilónia, houve uma coisa muito boa para o povo de Deus, foi que não só o cativeiro acabou, como ainda houve a possibilidade de eles voltarem a Jerusalém para reconstruírem, portanto, a voltarem à Terra Prometida e reconstruírem a cidade de Jerusalém. A lição fala-nos de Ciro como um tipo de Cristo, não é? Assim como Ciro foi para aquela cidade, destruiu o Belsazar e mandou o povo para a Terra Prometida, é exatamente isso que Jesus quer fazer por nós e fez por nós. Ele veio a esta terra para nos dar a possibilidade de nós também podermos um dia estar no céu, onde já não haverá, como tu dizias, a paz aparente, onde já não haverá nada destas coisas, será tudo real, será tudo maravilhoso, será tudo bom. E sabes, eu quando estava a estudar aqui esta parte da lição de quinta-feira, imaginei que efetivamente um dia, será que Ciro um dia estará no céu? Não é? Não sei. Eu pensei, será que Ciro um dia estará no céu? É que realmente Ciro fez pelo povo de Deus um trabalho maravilhoso, não é? Ele deu a oportunidade do povo voltar às suas origens e voltar e se calhar escolher um caminho diferente. Sabemos que infelizmente nem todos o fizeram, mas a verdade é que este salvador do povo naquela altura é realmente importante para nos fazer perceber que lá no finalzinho, se nós tivermos a oportunidade de ir para o céu, podemos encontrar estas pessoas maravilhosas que fizeram trabalhos e repara, quem era Ciro? Não era um judeu, não era um hebreu, não era nada disso. Ciro era uma pessoa completamente fora de tudo, não é? Foi usado por Deus porque ele deixou que o Espírito Santo o usasse. E este é o grande apelo de Deus para cada um de nós. Se tivermos disponíveis, Deus vai nos usar. Exatamente. É impressionante perceber como Deus usou um rei pagão, não é? Para, através dele, fazer cumprir a sua palavra, fazer o cumprimento da profecia, porque a verdade é que Deus é o dono de tudo, não é? E as coisas vão sempre acontecer segundo a vontade dele, independentemente da nossa escolha, independentemente dos nossos. Deus não é um Deus tirano, não é um Deus que obriga, não. É um Deus que quer trabalhar conosco. Não que ele não possa fazer, não é? Mas que, na verdade, é uma forma de nós conhecermos o próprio Deus quando nós fazemos também, quando trabalhamos com ele. Quando, infelizmente, aqueles que deveriam fazer não fazem, a Bíblia diz, até as pedras falarão. Nós temos exemplos na história de animais, falarem a profetas. Portanto, não foi difícil Deus usar um rei pagão para fazer o cumprimento da profecia, não é? Para destruir, para acabar com um reinado que inicialmente foi usado por ele. Não é? Nós sabemos que o rei de Babilônia destruiu o reinado, o povo que Jonas foi pregar a palavra, que aprenderam inicialmente, depois não aceitaram a palavra, mas o rei de Babilônia, depois, na altura de Belsazar, desviaram-se. É algo cíclico, não é? Arrependimento, depois voltar a pecar, arrependimento, depois voltar a pecar. Portanto, Deus usou o rei Ciro para o cumprimento da sua palavra. Deus pode usar qualquer um de nós. Devemos deixar-nos ser usados por Deus.
através da relação que devemos ter da oração, do estudo da palavra, do uso de louvores, não é? Deus fala, eu por acaso ouço muito a voz de Deus através do louvor, não é? Através da lição, das meditações pela manhã. Tem dias que aquela meditação é mesmo para aquilo que eu precisava um dia. Portanto, Deus fala-nos de várias maneiras, que Deus nos possa ajudar a todos, que possamos continuar a ouvir a voz de Deus, que possamos renovar o nosso relacionamento, porque, meus queridos, o tempo está cada vez mais perto. Agora falta muito menos do que faltou, não é? E estamos às portas, Jesus está a voltar. Que Deus nos possa abençoar, que nos possa ajudar, não é? Que nos possa capacitar a nos preparar cada vez mais, cada vez melhor. Foi um trimestre maravilhoso, em que estudámos muitas imagens, muitas alusões àquilo que é realmente utilizado na Sagrada Escritura para nos fazer entender como será lá mais no fim, mas fica aqui o apelo que continuem connosco. Vamos começar já na próxima semana um novo trimestre, que também vai ser maravilhoso, certamente. Isilda, foi um prazer muito grande estar contigo. É sempre muito bom partilhar estes 35, meia hora contigo, e com aqueles que nos acompanham, e que as bênçãos de Deus estejam connosco e que possamos fazer parte do grupo que ficará muito feliz quando Jesus vier. Amém, amém. Adeus a todos.